meus amados, de volta estamos falando, claro, de amor. Falar de amor é falar da nossa querida língua portuguesa. Na aula de hoje, com o professor Fernando Santos, 9º ano, ensino fundamental, canal Educação, nós estamos trabalhando a reconstrução do conteúdo de produção, circulação e recepção de textos. Tudo isso para dizer que é uma interpretação textual. Beleza? Então vamos lá. Vamos andando aqui, dando continuidade, né? Eu vou voltar aqui para uma imagenzinha aqui, né? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Estão vendo bem que umas reticências? Olhar de tristeza, de mágoa, desilusão. Olhar de apatia, tédio, solidão. Rapaz, tem mais olhares aí, meu amigo. Né? Parece que não tem fim, não. Né? E a insensibilidade aqui tomando de conta. Né? Foi isso que nós vimos. Então, o que significa... Na verdade, seria melhor assim. O que significam as reticências usadas no segundo quadrinho? Elas vão enfatizar a fala? Vão apresentar continuidade da fala, finalizar ou separar as falas? Ah, turma, não. Você sabe que as reticências aparecem, né, para dar uma pausa e continuar em seguida, né, não? Então, apresentar continuidade na fala. Letra B de bolinha. Próxima. Ó, meu anjo da guarda. Ai, ai, ai. Da guarda. Guarda. Cebolinha. Eita, ele troca, né? As consoantes. Ó, meu anjo da guarda, me ajude. Me lembrei agora de um texto, né? De uma entrevista, né? Com Maurício de Souza, em que uma criancinha mandou uma carta para o Maurício de Souza, dizendo que ia deixar de assistir, de ler as revistinhas, porque a Mônica batia muito, né, nos amiguinhos. Né? E aí o Maurício de Souza deixou de utilizar, né, nas tirinhas, nas revistinhas, nos quadrinhos, exatamente, né, esse comportamento da Mônica meio agressivo, né? Ó, meu anjo da guarda, me ajude. Tarará, tá, 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 tá. Ó, o anjo da guarda aí, né? E aí, ó, o anjo da guarda. Tá... Olha o que foi que aconteceu. Caiu sobre quem? O Cebolinha e também a Mônica. Vamos ver o que é que tem aí para essa questão. Observando o trecho, ó meu anjo, a tirinha. A palavra destacada sugere. Ó meu anjo. Esse deve ser meu anjo, a palavra destacada aqui. Ó meu anjo. Seria um espanto ou uma invocação? Vamos para a invocação? Vamos. Vamos para a invocação? Vamos lá. Invocação. Isso é um vocativo, né, turma? Termo usado para chamar a atenção. Invocação. Né? Pronto. Está tudo errado, menina. Pechinchar não é com X, e sim com CH. Para aprender, escreva aí o verbo pechinchar 200 vezes. Ah, professora, deixa por 100, vá. Parece até que está comprando alguma coisa aí. Eita, mundão velho, estica! E aí, galerinha? Qual é o trecho que apresenta humor na tirinha acima? Pechinchar não é com X e sim com CH? Acho que não. Letra A, não. Letra B. Para aprender, escreva o verbo aí. Eu também, isso aí não causa humor, não. Está tudo errado, menina. Isso aí também não é humor.
Ah, professora, deixa por 100, vá. Olha a pinchincha. Pinchinchou, meu amigo. 200 conto de réis. Não, deixa por 100, deixa. Pechinchou, não falar em pechinchar, com a crise, né, com a qual nós vivemos, você tem que pechinchar. Quando alguém for vender alguma coisa a você, sempre peça para reduzir o valor. Sempre há uma margem, né, de lucro, mesmo você pechinchando. Tá? Eu sou um pechinchador de primeira categoria. Eu sou um pechinchador de primeira categoria. Né? Alguém disse que o nome disso é o cara ser pão duro, avaro, avareza. A expressão na face da professora no último quadrinho. Né? Vou voltar aqui que eu não observei a expressão, olha, no último quadrinho. A professora esbugalhou os olhos aqui, ó, perceberam? Ah, professora, deixa por 100, vá. Ah, professorinha, deixa por 100, deixa. E aí, turma, a expressão da professora sugere surpresa, indignação, espanto ou tristeza. Se fosse o Cebolinha, eu falaria tristeza. Olha aí a respostinha linda, maravilhosa. Lindo, 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 lindo. Só erra quem quer. Questões fáceis, né? Aqui dá para você responder uma a cada 2 segundos. Uma a cada 2 segundos. Surpresa. Viram os olhos esbugalhados ali da professora? Vamos lá. Vamos fazer mais uma aqui. Tã. Aí, achei lindo aí, ó. Vamos fazer mais questões? Bora. Uma imagenzinha ali, alguém sentado à mesa. Pressupõe-se, porque a mesa não aparece. Mas existe ali um caderno, uma folha sobre uma mesa. Alguém com a caneta. Pressupõe-se, portanto, que esta pessoa esteja sentada. Bem, vamos fazer mais questões. Vamos lá. João Zero Wagner Moura é um cientista genial, porém feliz. Ou melhor, mas infeliz. Porque há 20 anos atrás, aqui eu tenho um problema, né? De redundância, né? Se eu usar o verbo haver, indicando o tempo decorrido, não há necessidade de se usar a palavra atrás. Não há. Há 20 anos, foi humilhado publicamente durante uma festa e perdeu Helena, Aline Moraes, uma amiga e eterna paixão. Certo dia, uma experiência com um de seus inventos permite que ele faça uma viagem no tempo, retornando para aquela época e podendo inferir no seu destino, interferir no seu destino. Mas quando ele retorna, descobre que sua vida mudou totalmente e agora precisa encontrar um jeito de mudar essa história. Nem que para isso tenha que voltar novamente ao passado. Será que ele conseguirá acertar as coisas? Disponível em https adorocinema.com, acesso em 4 de outubro de 2011. Qual aspecto da organização gramatical atualiza os eventos apresentados na resenha, contribuindo para despertar o interesse do leitor pelo filme? Uma resenha, né? Seria um emprego do verbo haver? Qual aspecto da organização gramatical atualiza os eventos?
né? Atualiza. O emprego do verbo haver, em vez de ter, em há 20 anos atrás, foi humilhado. A descrição dos fatos com verbos do presente no indicativo. João Zero é um cientista genial, mas infeliz, porque há 20 anos atrás foi humilhado publicamente durante uma festa e perdeu Helena, uma antiga e eterna paixão. Certo dia, uma experiência com um de seus inventos permite que ele faça a viagem no tempo. Permite que ele faça uma viagem no tempo, retornando para aquela época e podendo interferir no seu destino. Mas quando ele retorna, ele descobre que a sua vida mudou totalmente. E agora precisa encontrar um jeito de mudar essa história. Nem que para isso tenha que voltar novamente ao passado. Será que ele conseguirá isso? A letra C diz, a repetição do emprego da condição mas para contrapor ideias. A letra D, a finalização do texto com a frase de efeito. Será que ele conseguirá acertar as coisas? E a letra E, o uso do pronome de terceira pessoa ele ao longo do texto para fazer referência ao protagonista João Zero. Qual é o aspecto da organização gramatical? Atualiza os eventos apresentados. Está grifado lá no texto, não está? Porque há 20 anos atrás, eu até falei que era redundante, né? Se este fato ocorreu há 20 anos, então eu estou me portando no momento presente e me reportando a uma situação passada. Perfeito? Perfeito. Letra A de a vida oral. Próxima. Em Touro Indomável, que a Cinemateca lança nesta semana nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, a dor maior e a violência verdadeira vem dos demônios de Lamota, que fizeram dele tanto um acho no ringue como um homem fadado à destruição. Dirigida como um senso vertiginoso do destino de seu personagem. Essa obra-prima de Martin Scorsese é daqueles filmes que falam a perfeição de seu tema, o boxe, para então transcendê-lo e tratar do que importa. Aquilo que faz dos seres humanos, apenas isso mesmo, humanos e tremendamente imperfeito. Ao escolher esse gênero textual, o produtor do texto objetivou o quê? Construir uma apreciação irônica do filme. Evidenciar argumentos contrários ao filme do Scorsese. Elaborar uma narrativa com descrição de tipos literários. Apresentar ao leitor um painel da obra e se posicionar criticamente. Afirmar que o filme transcende o seu objetivo inicial e por isso perde sua qualidade. Pense aí. Não, eu vou disponibilizar 2 minutinhos para você pensar, tá? Valendo.
Ok, turminha. E aí? Ficou fácil demais, hein? Eu vou reler o texto, tá? Observa, ao escolher este gênero, o produtor do texto objetivou, né? Qual foi a intenção dele aí? Em Touro Indomável, que a Cinemateca lança nesta semana nos Estados Unidos, nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, a dor maior e a violência verdadeira vem dos demônios de LaMotta, que fizeram dele tanto um acho no ringue, como um homem fadado à destruição. Dirigida com um senso vertiginoso do destino de seu personagem, essa obra-prima de Martin Scorsese é daqueles filmes que falam para a perfeição de seu tema. Para a perfeição de seu tema, o boxe. Para então transcendê-lo e tratar daquilo que importa. Aquilo que faz dos seres humanos apenas isso mesmo, humanos. E tremendamente imperfeitos, a resposta é a letra D. Apresentar ao leitor um painel da obra e se posicionar criticamente. Perfeito? Pronto, aí está. Letra D de dado. Mais um, né? Mais um. No mesmo estilo. O tema da velhice foi objeto de estudo de brilhantes filósofos ao longo dos tempos. Um dos melhores livros sobre o assunto foi escrito pelo pensador e orador romano Cícero, A Arte do Envelhecimento. Cícero nota, primeiramente, que todas as idades têm seus encantos e suas dificuldades. E depois aponta para um paradoxo da humanidade. Todos sonhamos ter uma vida longa, o que significa viver muitos anos. Quando realizamos a meta, em vez de celebrar o feito, nos atiramos a um estado de melancolia e amargura. Olha que verdade, rapaz. Ler as palavras de Cícero sobre envelhecimento pode ajudar a aceitar melhor a passagem do tempo. Eu, por exemplo, cada dia que eu tenho a mar de vida, eu faço é celebrar. Rapaz, faço é celebrar. Viva a vida! Viva a vida! Não é? Muito bem. Então, turma, o autor discute problemas relacionados ao envelhecimento, apresentando argumentos que levam a inferir, deduzir, concluir, né? Chegar a um posicionamento, chegar a um ponto de vista, né? Além da compreensão, você vai verificar aí o que está nas entrelinhas, né? O que é que ele de fato quer dizer. O seu conhecimento de mundo vai fazer com que você perceba o objetivo. É esclarecer que a velhice é inevitável, contar fatos sobre a arte de envelhecer, defender a ideia de que a velhice é desagradável, influenciar o leitor para que lute contra o envelhecimento. A letra D você despacha, né, não? A letra C também. Mostrar às pessoas que é possível aceitar sem angústia o envelhecimento. Rapaz, essa questão aqui tá massa demais. Resposta à letra E. É indiscutível a letra E. Perfeito. Né? Viva a vida! Viva a vida! Mostrar para as pessoas que é possível aceitar sem angústia o envelhecimento. Luto pela família Silva. Vamos fazer a leitura de um texto aí, tá? Vamos lá. A assistência foi chamada. Veio tinindo. Eita, fazia tempo que eu não lia esta palavra aqui. Veio tinindo, ou seja, veio rapidamente. Um homem estava deitado na calçada. Uma poça de sangue. A assistência voltou vazia. A assistência voltou vazia. A assistência. O homem está morto. O
cadáver foi removido para o necrotério. Na seção dos fatos diversos do Diário de Pernambuco, veio o nome do sujeito, João da Silva. Morava na Rua da Alegria. Morreu de hemoptise. João da Silva, neste momento em que seu corpo vai baixar à vala comum, nós, seus amigos e seus irmãos, vimos lhe prestar esta homenagem. Nós somos os Joões da Silva. Nós somos os populares Joões da Silva. Moramos em várias casas e em várias cidades. Moramos principalmente na rua. Nós pertencemos, como você, à família Silva. Não é uma família ilustre. Nós não temos avós na história. Muitos de nós usamos outros nomes para disfarce. No fundo, somos os Silva. Quando o Brasil foi colonizado, nós éramos os degredados. Depois fomos os índios. Depois fomos os negros. Depois fomos os imigrantes, mestiços. Somos os Silva. Algumas pessoas importantes usaram e usam o nosso nome. É por engano, tá? Os Silva somos nós. Não temos a mínima importância. Olha que coisa linda esse texto. Olha que perfeição esse texto, né? Trabalhamos, andamos pelas ruas e morremos. Saímos da vala comum da vida para o mesmo local da morte. Às vezes, por modéstia, não usamos nosso nome de família. Usamos o sobrenome de tal. A família Silva e a família de tal são a mesma família. E, para falar a verdade, é uma família que não pode ser considerada família. Até as mulheres que não são de família pertencem a Silva. João da Silva. Nunca nenhum de nós esquecerá seu nome. Você não possuía sangue azul. O sangue que saía de sua boca era vermelho. Vermelhinho da Silva. Sangue de nossa família. Nossa família João vai mal em política. Sempre por baixo. Nossa família, entretanto, é que trabalha para os homens importantes. A família Crespi, a família Matarazzo, a família Greenlee, a família Rocha Miranda, a família Pereira Carneiro. Todas essas famílias assim são sustentadas pela nossa família. Nós auxiliamos várias famílias importantes na América do Norte, na Inglaterra, na França, no Japão. A gente, de nossa família, trabalha nas plantações de mate, nos pastos, nas fazendas, nas usinas, nas praias, nas fábricas, nas minas, nos balcões, no mato, nas cozinhas, em todo lugar onde se trabalha. Nossa família quebra pedra, faz telha de barro, lança os bois, levanta os prédios, conduz os bondes, enrola o tapete do circo, enche os porões dos navios, conta o dinheiro dos bancos, faz os jornais, serve no exército e na marinha. Nossa família é feito Maria Polaca, faz tudo. Apesar disso, João da Silva, nós temos de enterrar você mesmo na vala comum. Na vala comum da miséria. Na vala comum da glória, João da Silva. Porque nossa família, um dia, há de subir na política. Vou contar para vocês que esse texto ele é digno de um troféu. É muito representativo da classe trabalhadora. É muito representativo daquele elemento que está ali jogado na calçada e que é uma pessoa invisível, que cada um passa, olha, mas não vê. Olha, mas não vê.
E é possível, professor, olhar e não ver? Só é possível. E aqueles prédios construídos na Grande São Paulo? Ah, prof, quem construiu foi a família Silva. E quem está aqui por trás das câmeras? A família Silva. Quem está aqui trabalhando, dando aula, interpretando? A família Silva. Fazendo uma correção aqui no microfone, no outro, a família Silva. Nós, a família Silva. Muito, mas muito perfeito esse texto. Né? E aí, turma, de acordo com o que se diz no primeiro parágrafo, o que aconteceu com João da Silva? Como foi que isso aconteceu? Né? A assistência chegou lá tinindo, não foi? E voltou vazia. Por quê? Porque ele já havia o quê? Morrido. Morreu. Não foi assim? Olha só a resposta. João da Silva morreu de hemóptise. Ao verem o corpo de João na calçada, chamaram a assistência, mas ela não pôde fazer nada, uma vez que o sujeito já estava morto. Sendo assim, o homem então foi levado para o necrotério. Essa doença aí é a expectoração sanguínea através da tosse, proveniente de hemorragia nas vias respiratórias. É comum a várias doenças cardíacas e pulmonares. Perfeito, né? Você viu que a gente nem precisou ir ao texto para poder responder a primeira questão? O texto é magnífico, esse texto. Quem fala e para quem no primeiro parágrafo? Quem fala e para quem fala no primeiro parágrafo? E do segundo parágrafo em diante? Vou voltar. Vou verificar aqui no primeiro parágrafo. Quem que fala? A assistência foi chamada. Veio tinindo. Um homem estava deitado na calçada, uma poça de sangue. Aí você voltou a vazio. O homem estava morto, tal. João da Silva, neste momento em que seu corpo vai baixar a vala comum, nós, seus amigos, já dá para perceber. Nesse primeiro momento aqui, quem fala é o narrador do texto, não é não? É o narrador. Agora, a partir do segundo parágrafo, quem é que fala? Alguém da família Silva. Alguém da família Silva. Vamos lá para a questão. A primeira já está aí. Olha aí. No primeiro, quem fala parece ser alguém que não tem intimidade com o morto. Né? Daí o próprio autor do texto. Né? Tendo em vista a linguagem pessoal e objetiva utilizada para notificar a morte de João da Silva. E no segundo parágrafo em diante, quem é que fala? Do segundo parágrafo em diante, ocorre uma mudança no foco narrativo. Passa-se a se utilizar a primeira pessoa do plural. Daí em diante, quem fala são os amigos e familiares de João da Silva. E se dirigindo ao próprio defunto. Isso fica claro em passagem como, neste momento em que seu corpo vai baixar a vala comum, nós, seus amigos e irmãos. Tá aí. Vamos andar mais um pouquinho. O que significa o fato de a morte do personagem ter sido noticiada na seção dos fatos diversos? Pernambuco. Fatos diversos. Olha que pergunta legal, hein? O que é que vocês acham? O que significa o fato de a morte do personagem ter sido noticiada na seção de fatos diversos? Não dá para perceber, não? Não dá para compreender, não? Fatos diversos. Esse rapaz aí, esse João da Silva aí, era uma pessoa célebre, importante, não era? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus.
Observa aqui, turma, olha. Fatos diversos indica que qualquer fato pode ser noticiado nesta sessão. São fatos sem importância e que não têm distinção dos outros, que não merecem ser publicados, que não merecem ser, tirar esse EM aqui, publicados numa sessão de maior destaque no jornal. Afinal de contas, morre ali uma pessoa invisível, uma pessoa sem expressão, uma pessoa sem um sobrenome daqueles mencionados no texto. Não era uma pessoa importante. Então, bota em qualquer lugar, joga na vala comum, bota em qualquer parte do jornal. São notícias sem relevância, só para preencher aí a folha. Quem são, de fato, os Joões da Silva citados pelo autor do trecho? Nós somos os populares Joões da Silva. Turma, já falei isso aqui 500 vezes. Né? Já falei. Quem é o João da Silva? São aqueles que não tiveram muitas oportunidades na vida e que, por isso, geralmente ocupam os cargos cuja remuneração é mais baixa. Vivem sob condições precárias de vida, não têm acesso à educação de qualidade. Esses Joões da Silva são as pessoas socialmente menos privilegiadas da sociedade e que, consequentemente, sofrem mais com os efeitos da desigualdade social. Né? Nós estamos inclusos aqui. Precisaríamos receber bem mais pelo que nós produzimos. Muito legal esse texto, muito legal. Veja o seguinte trecho da crônica de Rubem Braga. Muitos de nós usamos outros nomes para disfarce. No fundo, somos os Silva. Usamos o sobrenome de tal. O que significa usar o sobrenome de tal e por que se diz que, no fundo, somos os Silva? Para a gente ganhar tempo aqui. Silva é um sobrenome popular, muito comum, que não diferencia as pessoas. Usar outro sobrenome de tal seria uma forma de tentar não pertencer a essa família estigmatizada, sem privilégios, e que sofre por por pertencer a uma camada social que sobrevive com poucos recursos financeiros e condições precárias. Eu e a Andressa. Certo, turma? Perfeito? Perfeito? Perfeito. Quando se diz até as mulheres que não são de família pertencem à família Silva. Olha só, turma. Até as mulheres que não são de família pertencem à família Silva. Quem são essas mulheres? E por que se usa a palavra até, que é um modalizador, não é? Rapaz, olha, até essas mulheres que não são de família. O que é mulher, uma mulher que não é de família? O que significa isso aí? Alguém sabe me dizer aí? Alguém sabe me dizer? Ganhando tempo. Mulher que não é de família é uma expressão que nos remete a mulheres entregues à prostituição, à vida promíscua. São assim. Sendo assim, utiliza-se a expressão até para mostrar o quanto as associações que se fazem à família Silva são pejorativas. Ou seja, tudo ou quase tudo que há de ruim, de marginal, de servil, tem relação com a família Silva. Vamos fechar.
Quando se refere ao sepultamento de João da Silva, o autor utiliza a expressão vala comum. Que intenção ela foi utilizada no texto? Rapaz, não é o João da Silva, é qualquer um, meu amigo. É uma vala que é comunitária, tá lá. É uma vala simples, vala comum. Quando não se acha a família, joga naquele lugar ali, joga naquele buraco ali, todo mundo. O João da Silva não tem direito a sepultamento pomposo, com cerimônias de despedida ou coisa parecida. Parece até que essa cena bem aí, ela lembra, sabe o quê? As pessoas que morreram por conta da Covid, que as famílias não tiveram nenhum momento para despedir-se do corpo, do seu ente. Eu acho esse texto muito profundo, sabia? Você acha que os Silva estão sempre fadados a terminar numa vala comum? Você acha? Eu quero lembrar que isso é uma resposta muito pessoal. Não vou interferir aí, tá? Mas é uma resposta muito pessoal. Mas você acha que os Silva estão sempre fadados a terminar numa vala comum? Eu acho que o ser humano, de um modo geral, ele tem que ter... ele tem que ser respeitado por todos, pela sociedade. Infelizmente, né, as projeções aí não são de mudança para uma situação tal qual. Mas eu vou deixar aí a resposta pessoal para vocês, embora... Tá? Vou deixar aí para vocês pensarem. Turma, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou andar mais um pouquinho aqui. Se der tempo, eu faço a 9 e a 10, tá? Vamos fazer mais questões, porque agora eu quero tratar de algo, né, muito importante. Tá? Inclusive para chamar a atenção, né, da nossa sociedade. Das pessoas de um modo geral, incluindo aqui os nossos comandantes, né, do Estado, da nação. A questão da acessibilidade. Será que todas as pessoas neste mundo têm acesso a tudo? A todos? Esse texto aí, acessibilidade, inclusão social e desenho universal, tudo a ver. A acessibilidade é um direito, não um privilégio. Abriu aspas e fechou, né? William Longborough. A acessibilidade é um direito, não um privilégio. Muito bem. Como definir a acessibilidade? Como definir acessibilidade? Vamos lá. O dicionário nos diz que acessibilidade é um substantivo que denota a qualidade de ser acessível. Acessível, por sua vez, é um adjetivo que indica aquilo a que se pode chegar facilmente, que fica ao alcance. Na área da deficiência, quando este termo começou a ser utilizado, estava restrito ao ambiente construído e designava a eliminação de barreiras arquitetônicas. Designava a eliminação de barreiras arquitetônicas. Na verdade, a expressão mais frequentemente usada era eliminação de barreiras.
pois ficava subentendido que a pessoa se referia às barreiras arquitetônicas. A sensação que as pessoas tinham, vou destacar aqui, ó. Abriu aqui parênteses. Fechou. A sensação que as pessoas tinham, que pessoas eram essas? Tanto as pessoas com deficiência, quanto familiares, amigos e profissionais. A sensação era muito negativa. A cidade era vista como um lugar perigoso, cheio de armadilhas e obstáculos a serem enfrentados, que requeriam disposição e paciência. Todo dia. Nada era fácil. Nada era possível. A ilustração de Ricardo Ferraz traduz brilhantemente a percepção e os sentimentos dessa época. Eu vou já colocar essa ilustração do Ricardo Ferraz. Mas eu me lembrei de programa de TV, aqui mesmo no Piauí, né, que mostra algumas barreiras arquitetônicas, vou chamar assim, em várias ruas dos nossos bairros. Inclusive ruas que apresentam pessoas cadeirantes, mas você procura lá um asfalto naquela rua, não existe. Se procura um calçamento, não existe. E os buracos tomam de conta das ruas. E as águas servidas estão na porta das casas. E o carro de lixo que deveria passar para recolher um dia sim, outro não, eles não conseguem ir àquelas ruas, porque a acessibilidade não é possível. Isso é realidade, turma. Nós vivemos com isso, convivemos com isso. Muitas pessoas convivem com isso. Então, vamos pensar em acessibilidade de um modo geral. A acessibilidade para deficientes físicos, mas também a acessibilidade para todos, em situações diversas. Sabe qual é a maior felicidade de um trabalhador? É quando ele consegue juntar uma grana para comprar uma passagem e ir a uma cidade que ele queria conhecer desde criança. Né? Quando ele junta o dinheiro e compra uma bicicleta, depois de um certo tempo, ele trabalha mais um pouco e passa para uma motocicleta, depois trabalha mais um pouco e passa para um Fusca, depois para um Corcel 2, depois para um Fiatzinho, depois para um Corolla. Felicidade. Infelizmente, as barreiras, né, elas impedem, muitas vezes, este acesso. Bem, olha aqui a ilustração do Ricardo Ferraz. Olha aqui a ilustração do Ricardo Ferraz. Olha só. Como você não precisa ler mais nada para observar o que é a falta de acessibilidade. Temos aqui um cadeirante. E o cadeirante, ele vive constantemente essa realidade aqui, ó. Não. Olha o tamanho do não. É como se aí fosse uma muralha e ele não conseguisse ultrapassar.
essa muralha. Aí você é possuidor de um carro, existe lá no shopping ou no seu mercado que tem um estacionamento enorme, tem a vaga para os cadeirantes, e você se acha com o direito de usar aquele espaço, porque acha que vai passar só um minutinho lá e vai voltar logo. E o cadeirante, quando chegar, ele vai ter que chamar você lá no supermercado, naquele minutinho que você entrou. Tenhamos paciência, né? Tenhamos paciência. Nós todos somos responsáveis. E quando você constrói a sua calçada e coloca mais alta ou mais baixa em relação à calçada seguinte e não tem aquela rampa, quem for usar aquela calçada para dar continuidade ao seu destino, não vai conseguir passar, não. Nós teremos que reformular a nossa cidade todinha, começando pelas calçadas. Meu amigo. É luta, meu amigo. Bem, esse texto a gente trouxe exatamente para sensibilizar a sociedade, de um modo geral, de que deve haver uma preocupação total, né, com esta situação. E aí nós vamos responder a algumas questões, né, para a gente fechar a aula de hoje. Temos 11 minutos ainda, né, para o final do horário, e vamos aqui tentar compreender o texto por meio das questões. A partir da leitura do texto e do desenho em questão, o que é que você entende por acessibilidade? O que é que você entende por acessibilidade? Bem, levando em consideração o texto, eu vou dizer para você o seguinte. Você tem alguma deficiência? Não, tenho não. Você consegue subir ao terceiro andar daquele prédio? Consigo. Mas lá não tem escada, não tem aquela rampa, não tem rampa, escada com rampa, não tem. E lá também não tem elevador. Mas eu consigo. Tem a escada mesmo, aquela comum. E por que você pode e eu não posso? Porque você é cadeirante. É? Pois o mesmo direito que você tem de subir, eu também tenho. A acessibilidade é isso, turma. É fazer com que todos tenham o mesmo direito. Você já deu uma olhada aí na sua cidade? Já examinou os prédios? Você já viu aquela escada tipo uma espiral? Que você utiliza quando o espaço é muito curto e você só vai, né, rodando. É uma espiral. Imagina aí, se para você que não tem deficiência é complicado subir, imagina quem é portador de deficiência física. E o pior de tudo, né? Cada um de nós conhece alguém ou tem alguém na família que tem tal dificuldade. Semana passada eu estava fazendo uma fisioterapia ali da coluna, né? E eu vi uma senhora já de idade, 70 e poucos anos, levando no braço mesmo o esposo, né, até o carro. Ou seja, a pessoa com deficiência, qualquer que seja ela, né, impossibilitada de caminhar, né, ela passa por situações dessa natureza constantemente. Constantemente.
Esse é o problema que é de todos. Abrace essa causa. Então é isso, a acessibilidade. É a capacidade de pessoas com deficiência física poderem ter acesso a lugares que pessoas sem deficiência têm. De acordo com o dicionário Aulete, arquitetura é arte e técnica. Arquitetura é arte e técnica de projetar espaços e edificações adequados a vivências e atividades humanas. E como você define o que o autor quis dizer com barreiras arquitetônicas? O que é uma barreira arquitetônica? O que é uma barreira arquitetônica? Vou resumir. É tudo aquilo que impossibilita você de ir. É uma barreira arquitetônica. Olha a resposta que nós colocamos aqui. De acordo com o texto, as barreiras são como uma cidade é construída, podendo ser considerados obstáculos a quem tem alguma deficiência. Qualquer espaço em que só se tem acesso por meio de escada é uma barreira arquitetônica. Beleza? Beleza. Verifique bem o seu local de trabalho. Todo mundo tem acesso. Terceira questão. O autor utilizou parênteses no segundo parágrafo. Qual a função deles na construção de sentido? De sentido. Eu até destaquei lá no texto, né? Eu destaquei lá no texto. Olha só, segundo parágrafo. A sensação que as pessoas tinham era muito negativa. Entre parênteses, eu tenho as pessoas. As pessoas com deficiências, de um modo geral, os familiares dessas pessoas, os amigos dessas pessoas, né? Então, a sensação era muito negativa. E a cidade era vista como um lugar perigoso. É aquela rua em que o carro de lixo não consegue passar. Aquela rua que você tem uma pessoa cadeirante em sua casa, mas ela está trancada. Ela está presa. Mesmo estando livre, mas ela está presa, porque ela não consegue sair. E se um dia for sair, vai sair nos braços, né? Né? O uso dos parênteses tem a função de explicar o que foi dito anteriormente. No texto, o autor justificou a razão de quais as pessoas que tinham uma sensação negativa. Expôs que uma situação que não se limita a uma parcela da sociedade. Estamos terminando. Depois daqui da questão, a gente toma uma água. Você acha que a cidade em que vive possui acessibilidade? O que é que você diz aí para mim? Para pessoas de determinadas deficiências em geral, independentemente de sua resposta, seja ela positiva ou negativa, comente brevemente sobre sua percepção disso. Eu sei qual é a resposta de vocês. Professor, mais ou menos. Né? Quase sempre não tem. Há algumas que eu vejo que tem elevador, tem aquela rampa, né? Aquela escada
com rampa. Lembrei do tempo que eu fazia ensino fundamental 1, há não sei quantos mil anos. Eu estudava numa escola que não tinha aquela escada de degrauzinho, não. Era rampa. E eu estudava na parte superior. E o Fernandinho, ó, ia para um lado, depois ia para o outro. Demorava a chegar lá em cima, mas eu chegava. E se houvesse um cadeirante naquela época lá, também subiria. Perceberam? A obra arquitetônica utilizada em 1914. Vou dar o nome. Unidade Escolar Paulo Ferraz, bem ali na vermelha. Mas não encontrei esta acessibilidade lá no Liceu Piauiense. Não sei se hoje tem, mas eu já não encontrei. Começava logo pelaquela entrada, aquela parte frontal que tem uns degraus, e ali eu não sei como é que um aluno com deficiência consegue entrar ali. Mas eu fui lá. Não sei se já melhoraram, se já fizeram. Deve ter sido feita já. Eu estudei lá faz muito tempo, né? Já faz alguns janeiros. Então, é uma resposta pessoal, a número 4. A número 5, da ilustração, o advérbio não está escrito bem grande. Não, não. O que ele representa, na verdade, além do valor de negação para o desenho como um todo? Fechando. O que é que aquele não representa? Aquele cadeirante e um não enorme. Você se lembrou de alguma muralha por aí? Hein? Você se lembrou daquele muro que não se podia passar para o outro lado? Pois é. É exatamente isso. Uma barreira. Meus amados, sem mais para o dia de hoje, vamos ficando por aqui. Espero que todos despertem para a questão da acessibilidade. Forte abraço e até mais. Fui!